Olá, paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a esse canal e eu quero dividir com você como foi que eu venci o pânico. Eu tive crises de pânico e graças a Deus, Deus me deu essa vitória, Deus me curou. Então eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com você. Em 2011, eu do nada assim estava lavando louça quando eu comecei a sentir mal, sentir falta de ar. Minhas energias foram consumidas, assim, aquela sensação de desmaio, de falta de ar. Foi horrível, muito ruim. Então naquele dia, naquele momento, eu fui para o hospital. E ali eles fizeram um mapeamento, ali, os exames do coração para ver se era alguma coisa. Não tinha nada no coração. E me passaram alguns remédios, um calmante, assim, tá? Voltei para casa, mas aquela coisa ruim, sabe? Aquela falta de ar, aquela falta de energia, de vida e uma tristeza na minha alma. E aí foi esse processo, vez em quando eu ficava melhor, de repente vinha as crises de novo, minhas mãos gelavam, aquela sensação de desespero, de falta de ar, eu queria sair para fora, não aguentava ficar dentro de casa, porque era uma agonia, sabe, uma angústia, assim, uma sensação sabe, que tá enforcando mesmo, assim, uma sensação de que você vai morrer, a sensação que a gente sente. Então foi horrível, era horrível, eu chorava e então foi muito difícil o processo. E eu algumas vezes eu sentia mal, minha pressão subia, eu sentia dor no pescoço, sentia dor na garganta. E eu me lembro que num dia só eu paguei duas consulta particular para descobrir o que eu tinha. Exames, aqueles exames, sabe, da garganta, tudo, para ver se o que eu tinha. Não constatavam nada patológico. E naqueles dias, assim, eu tive uma crise que meu pensamento muito acelerado, eu não podia com barulho, tudo era muito grande, sabe? Eu não podia ouvir notícias ruins, porque aquilo me afetava mais ainda. Então teve um dia que meu pensamento era tão acelerado que eu não conseguia assim parar, e eu dizia para o meu esposo naquele dia, eu disse: olha, ora por mim, lê a palavra de Deus para mim, porque eu tô mal. E aí ele lia a Bíblia para mim, ele orava e aquilo me acalmava um pouco, foi me acalmando, mas aquela sensação de desespero mesmo e uma tristeza na alma tamanha, parecia que tinha uma morte dentro de mim. Gente, é horrível. Mas aí naquele dia eu disse para ele: eu preciso de um médico, eu preciso de um psiquiatra. E aí marcaram a consulta para mim e eu comecei um tratamento com o médico. E esse tratamento assim que eu comecei a sentir melhor das crises, mas o medicamento também trazia para mim uma tristeza, parece que uma depressão, uma coisa horrível. E eu sei que eu comecei esse tratamento, como ele não estava dando mais crise de pânico, depois de alguns meses eu queria parar e o médico: não, vamos fazer uma manutenção aí, não tá na hora não. E com isso eu fiz o tratamento 2 anos com a medicação. E quando eu parei com a medicação, eu voltei tudo. Começou a voltar aquelas ansiedades, aquele pânico, aquele medo. E eu comecei a chorar e disse para minha irmã: eu não vou depender mais de remédio, eu não vou. Então naquele momento eu lembrei que Deus tinha falado comigo um dia, que eu tinha ido na igreja e
E uma irmã, uma mulher de Deus, tinha chegado até mim, me abraçou e disse assim, Deus usou ela e disse assim, olha, filha, me busca, porque o inimigo está querendo te destruir. Olha, minhas amadas, meus amados irmãos, então naquele momento que eu comecei a voltar de novo, depois de 2 anos de tratamento, eu lembrei daquela palavra que Deus tinha falado comigo. E isso eu já tinha feito campanha na minha casa, oração, sabe, indo para a igreja. Mas naquele momento, aquela palavra foi uma palavra-chave, que eu lembrei daquela palavra e eu me posicionei. Eu comecei a orar, eu comecei a repreender aquele mal e dizer que eu não aceitava aquilo na minha vida e fui repreendendo, orando e declarando vitória na minha vida, porque a palavra tem poder, e fui confrontando meus pensamentos, tudo que eu pensava de medo que eu ia morrer e que escutando aquela voz negativa, falando, sabe, um tormento, e eu fui rejeitando aquela voz e fui dando ouvido, fui, sabe, renovando os meus pensamentos. A palavra de Deus mesmo diz para nós que nós devemos renovar os nossos pensamentos, pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é saudável. Então eu fui mudando e eu questionava meus pensamentos. Quando vinha aquele pensamento que eu ia morrer, que eu estava doente, sabe, não podia sentir nadinha, que eu já achava que eu ia morrer. Então era muito, é uma tortura, é um medo, o medo é excessivo, ele te aprisiona, ele te maltrata você. E aí eu sentia como um estrangulamento mesmo, como se estivesse me enforcando. E eu comecei, naquele dia eu me posicionei, comecei a orar e repreender. E foi daí que eu comecei a aprender a batalhar. E com isso, o Senhor foi me dando essa sabedoria, essa estratégia, e eu fui tendo essa experiência com Deus. Cada vez que vinha, eu começava a orar, confiar no Senhor, ouvir louvores, e aí eu fui aprendendo, sabe, a driblar o medo. E aí a coragem era maior do que o medo. Eu dizia, eu não vou morrer. E aí eu começava mesmo a acreditar, a confiar naquela voz que o Senhor falou comigo. E é isso que eu falo para você. Olha, se você está passando por esse problema, eu te entendo. E eu tenho ajudado muitas pessoas, sabe? Que eu tenho encontrado, que está passando por isso. E eu creio que essa palavra, esse vídeo vai alcançar alguma pessoa. E eu sei que Deus vai tocar no seu coração, Deus vai te curar, assim como o Senhor me curou. O Senhor vai te curar também. Creia nisso, creia no Senhor. Busque em Deus, na palavra, orando, fazendo o seu devocional com Deus, sabe? Porque é isso, o Senhor nos traz para perto. Às vezes o Senhor permite algo na sua vida, na minha vida, é para nos trazer para mais perto dele. Deus te ama, Deus te ama. Não desespere, não pense que você vai morrer, você não vai morrer. Isso é mentira. Diz para essa voz negativa que está dizendo isso para você, que é mentira. A verdade é que você vai viver muito, que Deus te ama, que você não está doente, sabe? Essa é a palavra que você tem que ouvir, é a sua voz positiva, é a voz de Deus. E Deus vai te alcançar com a cura, assim como Ele alcançou a mim. Então, eu tive esse problema em 2011, 2013 eu parei a minha medicação e graças a Deus, hoje, 2020, estou liberta para a glória de Deus. Então, quando eu comecei aquele processo, de vez em quando começava a vir de novo, aquela fadiga, aquela falta de ar, e eu batalhava espiritualmente, repreendendo, rejeitando, dizendo para mim mesmo que aquilo não era verdade, aquele medo exagerado era para me destruir, mas que maior era Deus que estava comigo.
E era ele, a força dele que me ajudava a todo momento, era a minha fé. A minha fé alcançou a minha cura, porque Deus quer ministrar na sua vida. Deus quer aumentar a sua fé para que você alcance esse milagre, essa cura, porque ninguém merece viver atormentado pelo medo. Isso é mentira. A verdade é que Deus te ama e que Deus cuida de você, que Deus está pertinho para te ajudar a você vencer essa crise, esse mal. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Deus, que essa pessoa que está ouvindo agora, que está passando por esse processo, ó Deus, que o Senhor aumenta a fé dela, acrescenta fé nesse coração, para que ela possa acreditar que o Senhor é o Deus de milagre, que o Senhor está aí com ela e que o Senhor vai fazer ela mais do que vencedora, porque assim a palavra do Senhor diz. Em nome de Jesus, eu abençoo você agora. Receba aí essa cura, esse milagre de Deus, em nome de Jesus.